A matriz colonial foi inicialmente articulada pelo teórico Aníbal Quijano em 2000 para analisar o domínio da colonialidade nas áreas de autoridade, gênero, sexualidade, economia e epistemologia. A matriz colonial foi posteriormente conceituada pelo curador de arte, Odie, em 2018 para pensar sobre a tecnologia como um novo motor da colonização, agora disfarçado de globalização. Nesse artigo, apresenta o conceito de matriz colonial de subjetivação como uma estrutura analítica para traçar a construção e o confinamento de transsubjetividades no sul global. Essa palestra não obedecerá a uma cronologia linear de tempo, mas irá avançar e retroceder nela. A crononormatividade é a violência, um modo de organização da cognição e controle do tempo que cria um caminho definido para as trajetórias de vida. Como Rashida Phillips, 2017, do Black Quantum Futurism, argumentou, abre aspas, a cultura ocidental institucionalizou suas imagens do futuro por meio da religião e da política, certificando-se de que o futuro pode se tornar previsível e controlado. O tempo governa nossas interações sociais e regula nossos movimentos. Movimentos esses que moldam nossa visão de mundo, informação e política. Isso levanta a questão de quem é permitido nessa noção de futuro. A ficção linear da modernidade e do progresso informou quais assuntos foram priorizados no capitalismo para receber os recursos necessários para a sobrevivência. O impacto da proteção governamental ou a falta dela afeta as pequenas e grandes decisões que são tomadas no dia a dia. A pobreza em comunidades trans, queer, negras e indígenas é o desenho desse projeto. A pobreza e a vigilância produzem violência e ambas produzem subjetividade na circularidade. Para as pessoas trans que vivem sob essas restrições, seu tempo foi roubado. Essa linha do tempo necropolítica não é simplesmente assassinato, mas também sufocamento por meio da vigilância, resultante das restrições de acesso, criminalização jurídica, demonização religiosa e patologização médica. Em Abiyala, movimentos ativistas trans estão se organizando para redistribuir recursos entre aqueles que foram isolados pela trajetória sistêmica do colonialismo, construindo infraestruturas políticas de base que garantam o acesso à habitação segura, segurança alimentar, segurança tecnológica e assim por diante. Para a teórica travesti Marlene Vaiar, o genocídio trans em Abiyala inclui a aniquilação de subjetividades trans e é um efeito das forças dominantes do que chamam de fundamentalismo cisgênero e do projeto de colonialidade. Como Fran Demétrio e Hilian Nissor Bessuan argumentaram, o colonialismo apaga traços e intuições. Ou, como Restrepo e Rojas descrevem, a subalternização do conhecimento por meio de estabelecimento de hierarquias epistêmicas motivadas pela genealogia desse padrão de poder. Seguindo Rashida Phillips, para repudiar criticamente as instituições que defendem prazos ocultos de necrocontinuidade brutalizante, devemos primeiro compreender a mecânica do confinamento. Como esse confinamento constrói subjetividade dentro de trajetórias temporais lineares? Quando pensamos nas estratégias de subalternização, é importante pensar que nos territórios de Abiyala, assim como Godoy falou, a divisão racial do mundo foi instalada para preservar o patrimônio biológico, o que Foucault chamaria de herança biológica, e acrescentaria epistêmica, de um sujeito endossexual branco e heterossexual. A racialização e generalização tornam alguém legível ou ilegível como humano dentro dessa estrutura, demonstrando assim o complexo entrelaçamento da supremacia branca com a supremacia cisgênero. Por meio do trabalho de Francisco Godoy, em O Capítulo da Imposição da Supremacia Branca, entendemos que os corpos identificados como índios, entre aspas, eram enquadrados como bestas, uma condição muitas vezes ligada ao canibalismo e ao desvio sexual. Por meio da imprensa, esse imaginário dos índios como canibais, assim como sodomitas, bêbados e idólatras, seria amplamente disseminado pelas gravuras do século XVI, criadas por Theodore de Bry, um gravador europeu que não havia visitado pessoalmente esses territórios, mas que construiu essas imagens a partir dos relatos de conquistadores e cronistas. Na Europa medieval, o papel da imprensa na distribuição de imagens das chamadas deformidades congênitas constituía uma forma de comunicação de amplo alcance
e capitalizada como forma de entretenimento sensacionalista, baseada no medo do outro. Litvitsneva e Wagner apresentam dados históricos sobre o assunto. Nos séculos XV e XVI, as condições de Skinner eram descritas como monstruosas e muitas vezes interpretadas como maus presságios. Os catálogos do ilustrador científico Aldrovandi criaram um sistema de significados que refletia o corpo político da época. Semioticamente, a monstruosidade era indicativa de uma advertência divina urgente e de uma ameaça apocalíptica à ordem moral. A política corporal da monstruosidade medieval também serviu para identificar pessoas que seriam intersexo como sinais de um apocalipse iminente. Dependia das incertezas da reprodução e da gestação de sujeitos patológicos ou não normativos. Esse dispositivo biomédico e suas taxonomias associadas são permeados pelos valores epistêmicos de quem o criou. Aqui, bestas, animais e monstros são iterações do mesmo, o oposto antagônico dos humanos. Onde há uma besta, não pode haver humanidade, muito menos sanidade, pois são os monstros que carregam a doença. Como o teórico Legacy Russell argumenta, sendo o outro um vírus ontológico, um anticorpo, uma falha. Para a autora Denise Ferreira da Silva, a incerteza faz parte dos, abro aspas, grampos da gramática racial moderna, fecha aspas. A figura do monstro hoje é recorrente nos discursos reacionários para deslegitimar as lutas e identidades dos oprimidos, e muitas vezes reflete a desumanização trans e dessa transcorporeidade. A instabilidade e a incerteza patologizam e enquadram sua subjetividade. Os mecanismos deliberados de deturpação da informação, juntamente com a criação de sistemas de significados que projetam narrativas polarizadoras sobre os outros, ainda são distribuídos a partir de instituições oficiais. Para o autor e crítico da arte paraguaio Tício Escobar, os sistemas de significação produzidos dentro dessa genealogia medieval permanecem muito presentes se considerarmos a desinformação baseada no medo e a precarização dos cortes no financiamento da educação e cultura. Esses repertórios de imagens do monstro medieval traçam um padrão de como a Europa interpretaria a Biala com base na raça e gênero. Parafraseando Litvitseva e Wagner, a monstruosidade se constitui como meio de comunicação entre os espaços liminares do conhecido e do desconhecido, entre o que é objetivo e o que é subjetivo, como sugere Godoy. Durante a década de 2010, um meme de uma trabalhadora sexual travesti racializada e gorda chamada Maritza, que alegou ter se sentido desrespeitada por um cliente cisgênero, se tornou viral nas redes sociais. A entrevista pertenceu a uma emissora nacional. Nele, Maritza afirma que os 10 mil guaranis, ou cerca de $2, que a cliente ofereceu a ela, não eram uma compensação suficiente pelos seus serviços. Uma altercação verbal entre Maritza e o cliente, seguida de outra travesti. Maritza, ao vivo pela televisão, denuncia a desumanização a que foi submetida. O clipe, editado para induzir a um efeito cômico, se tornou viral no YouTube e permaneceu popular ao longo da década, tornando-se uma piada de mídia social multiplataforma em países de língua espanhola. O meme de Maritza, o risível, constituído na política da respeitabilidade, é apenas um dos muitos que serviram para comunicar a transmonstruosidade de forma colonial. Ao contrário das ilustrações impressas da época medieval, agora é audível e infinitamente reproduzível para distribuição em massa global instantânea. Corpos trans são mostrados dentro de imaginários hegemônicos e colocados em cenários utilizando tecnologias digitais onde podem ser canibalizados para manter a ordem colonial. O meme foi mais tarde apropriado por artistas cisgêneros que capitalizaram os bordões que dele derivaram. Ao transformar a reclamação de Maritza em prática artística, ocorre uma contínua extração colonial. Sua reclamação é instrumentalizada e prestada como objeto de consumo, destituída de conteúdo crítico. O que fica evidente aqui é que a base material da política de reparação ainda não chegou. Nem o trauma da exposição à mídia de massa foi abordado, apesar das objeções de Maritza a ele. Sob essa operação de estetização da pobreza, a precariedade torna-se objeto de consumo. Um defensor da antitransmisoginia é devorado pelo sistema da arte colonial e reduzido a um fetiche por objeto. O corpo transfeminino não é apenas expulso do domínio da vida, mas em última instância é despojado de sua raiva. As condições que moldam essa produção artística são as mesmas que moldam as trajetórias de vida dos corpos trans. A atenção aos corpos trans se alterna entre a transfobia e transfilia.
nojo máximo e fascínio fetichista. Duas perspectivas que acabam se enquadrando na mesma lógica, a expulsão de corpos outros. Sofia Moreno aborda o contínuo da transfilia do mundo da arte ocidental, termo que ela toma emprestado de Black Skin, White Masks, de Fanon. Embora os corpos trans possam estar experimentando uma nova visibilidade de mundo da arte, essa visibilidade é mais frequentemente impulsionada pela dinâmica da fetichização. Essa tendência que acontece nas periferias do mundo da arte ocidental é informada pela dinâmica da economia global atual. Ao mesmo tempo em que instala mecanismos para pulverizar a subjetividade, o sistema colonial também instala mecanismos para salvar, entre aspas, alguns sujeitos e subjetividades de seus efeitos mais devastadores e alienantes. Como Godoy argumenta, dentro do discurso religioso oficial de 1600, as políticas de caridade e evangelização foram estabelecidas por padres jesuítas. Essas políticas de caridade respondiam à configuração hierárquica de subjetividades que o discurso católico iria construir para perpetuar a possibilidade de salvação na pobreza. Godoy identifica o missionário catalão Pedro Claver como, entre aspas, o fundador do complexo industrial do Salvador Branco e protodefensor cooperante internacional dos direitos humanos no seu aspecto contemporâneo mais ocidentalizante, isso é, fundado no princípio de manutenção do status quo e da divisão racial do mundo que é protegida por trás do manto da caridade e da solidariedade. Fecha aspas. Hoje, a humanidade é concedida ao fornecer plataformas para a visibilidade. A caridade, de certa forma, reflete o que aconteceu na última década com comunidades trans em sistemas de ONGs. Muito desse método de exposição à escassez em troca de financiamento tem se beneficiado da precariedade e da urgência que coloca os trans ou as pessoas trans em locais marginalizados, na ausência de atendimento às suas necessidades básicas. O mundo ocidental é construído sobre promessas de progresso e com ele a restituição do que foi destruído. Nesse discurso de ONGs, as comunidades transfemininas do sul global têm prometido a melhoria de suas condições de vida em troca da exposição de suas narrativas de precariedade, sob o argumento de que o desconhecimento do público sobre suas narrativas é o que impede a sua inserção nos sistemas de suporte e distribuição de recursos. As insurgências de ativistas trans no sul global e no norte global questionam se a visibilidade serve apenas para reforçar a supremacia de um regime colonial que media o acesso ao recurso, mas não desestabiliza as bases do aparelho que acumula riqueza, que depende da marginalização e da desumanização. E agora, a assimilação da subjetividade trans. A visibilidade tem um escopo de ação limitado e muitas vezes se beneficia de subalternidades que revivem eventos traumáticos em um ciclo, como o de Maritza, e aquelas cujas narrativas de precariedade são divulgadas pelas ONGs sem remuneração. Como escrevi anteriormente em Fantasias Pré-Genitalistas, entre aspas, as missões jesuítas e franciscanas no Paraguai abriram oficinas de escultura em madeira, seguindo um modelo europeu de ensino. É importante entender os efeitos cognitivos em pessoas colonizadas dessa priorização do ocular. Esse privilégio do olho e as hierarquias que acompanham ainda definem não apenas corpos e histórias, mas também desejos. O coletivo de arte, coletivo Ayllu, com sede em Madrid, ressalta que os colonizadores espanhóis costumavam dar espelhos aos indígenas em troca de ouro. Os espelhos ajudaram a estabelecer um regime de referencialidade em torno da brancura universal, diferenciando os colonizadores dos colonizados e impondo categorias ontológicas de objetividade e subjetividade. A artista Ariane Caridjo pretende enganar o olhar e o olhar cis-objetivante por meio do uso de espelhos fragmentados. O trabalho de Caridjo, intitulado Tengo más de dos vistas y están las dos borrosas, que seria Tenho mais de duas vistas e todas elas estão borradas, explora a percepção do seu próprio corpo através da lente de uma câmera. Caridjo me diz que o corpo não é censurado, mas as imagens refletidas nos espelhos, como forma de garantir a preservação, depois de Monique Wittig, nos mostra que essa tarefa realmente é sobre alçapões, desafiar os regimes da biometria algorítmica e do reconhecimento automatizado. Por meio da incorporação de ferramentas que originalmente pretendiam embelezar, a beleza é deslocada e orientada para o desejo e a incorporação de superfícies amorfas viscosas. Como Doris Uhlich argumenta,
O slime, na ficção científica, aparece comumente em conjunto com alienígenas, representando o não humano, o desconhecido que se espalha fluindo, um elemento que provoca repulsa, mas um desejo de toque. É uma substância que une organismos criando ligações entre articulações e tecidos. Na arte de Carrillo, as superfícies viscosas invocam uma tactilidade envolvente, ao mesmo tempo que remetem a um retorno não linear a um tempo de materialização. Esse deslocamento temporal ocorre no retorno a uma moldura de tempo, em que a conectividade dos tecidos cria a protomorfologia de uma arquitetura polidirecional cósmica, em opacidade. Em 2016, para muitos jovens não binários, o Facetune forneceu ferramentas interessantes para reformular a estética incorporada e alcançar a presença curatorial desejada no Instagram. Ao explorar os acrílicos digitalizados da internet, o corpo, entre aspas, navega por um território que é computacional e da carne, borrando a divisão entre máquina e corpo. Fecha aspas. Isso para citar Legacy Russell. O artista, a arquitetura inteligível de gênero, se dissolve, tanto quanto, entre aspas, a tese dos corpos da AFAB, ao mesmo tempo em que invoca uma tatilidade erótica. Em uma reaplicação de Glissant, Russell poderia argumentar que o artista consente em não ser visto, mas nos convida a testemunhar a dispersão do seu corpo nas multiplicidade de fragmentos arquitetônicos, criando assim novos eus cósmicos contra algoritmos necropolíticos cativos e coagulados. Se o subalternizado deve ser legível na língua do colonizador, isso deixa em aberto a possibilidade de obliterar a legibilidade, e essa possibilidade é atualizada através da obra de arte de Carrillo. Esse trabalho reconhece que os mecanismos de codificação de dados estão em vigor como algoritmos online que se estendem offline e que podem assim quebrar relações dicotômicas. Embora tudo que aconteça online pareça aparecer apenas dentro dessa estrutura, também reflete o que acontece fora da tela. A tradução, portanto, é opaca, fugitiva aos sistemas de quantificação e perceptibilidade. Isso me faz retornar a Quijano, que trata como os assuntos são quantificados para a legibilidade no capitalismo. É importante entender como os sistemas de inteligibilidade transparente operam no capitalismo, que incluem, entre aspas, medição, quantificação, externalização ou objetificação do cognoscível em relação ao sujeito cognoscente, para controlar as relações entre as pessoas e a natureza e entre as próprias pessoas no que diz respeito à natureza, em particular a propriedade dos meios de produção. Fecha aspas. Para citar Lugones, essas, abre aspas, necessidades cognitivas de subjetivação, fecha aspas, nos levam a pensar sobre sistemas capitalistas de vigilância e a produção de sujeitos modernos. A Moral, artista, constrói um biquíni de mondongo, carne feita com aparelho digestivo de vaca, alimento básico no Paraguai. A curadora Lucia Ganha Rojas relaciona a escolha do material à epistemologia ruminante de Lucrécia Masson. Para Lucrécia Masson, abre aspas, a vaca pensa com o estômago, a partir do ritmo digestivo, para o aproveitamento dos nutrientes. A ritualização do ritmo de ruminação deve ser feita coletivamente. É poligástrico e não privilegia o estado de consciência. Trata-se de corporeidades excessivas, transbordantes, que escapam à crononormatividade vertiginosa. A antropometria tem sido outra fronteira na patologização e regulação das formas corporais por meio do dispositivo biomédico. Isso é particularmente significativo se abordarmos como a visão de mundo ocidental não só construiu dicotomias corporais por meio do aparato epistêmico genitalista, mas também por meio do estabelecimento de divisões descartesianas entre mente e corpo, obliterando assim as formas de percepção na referencialidade coletiva, no tempo e mesmo na memória epigenética. Paralelamente, o biquíni tripa é uma metáfora dos ecossistemas necropolíticos que patologizam a transversalidades gordurosas e transfemininas. Se levarmos em conta como as visões do mundo antropométricas e genitalistas moldaram e regularam a circulação das corporeidades em público, o escrutínio da carne, que é excessivo e ao mesmo tempo consumido, pode ser visto. A obra de A Moral, feita a partir de uma narrativa etnográfica, explora os traumas corporais da transfobia, devido aos efeitos da política disciplinar do olhar, que, segundo Fanon, constrói, patologiza e animaliza gordos corpos transfemininos.
O olhar ocidental e seu fascínio ocultocêntrico também contribuem para a regulação dos espaços. E quais corpos circulam ou deixam de circular dentro deles? As políticas contemporâneas de respeitabilidade disciplinam as expressões da sexualidade e do gênero na medida em que estabelecem formas coletivas de sanção autoritária sobre elas, na forma contemporânea de confessionário de índios. Considerando o aspecto semiótico da vestimenta, que abrange as regiões corporais que são teses do gênero tradicionalmente feminino, o que aqui se expõe é a carne, servida para ser canibalizada pelas massas nos mecanismos de hipervisibilidade contemporânea. A transfeminilidade é canibalizada quando o trabalho sexual é a única escolha, mas também quando se expressa na sexualidade do domínio dos espaços cisgênero. De acordo com pesquisas sobre a participação trans no mercado formal de trabalho, a transfobia e a falta de acesso aos recursos institucionais e sociais muitas vezes levam as pessoas trans a contar com o trabalho sexual como fonte primária de renda. Como Arena e Sura, entre outros, argumentam, isso leva a uma hipersexualização da transfeminilidade. A Sura escreve, abre aspas, frequentemente expressões de transmisoginia criptografam a transfeminilidade como existindo apenas dentro de ou para uma economia sexual, resultando na hipersexualização de mulheres trans, que nos permite entender a transfobia como algo embutido em circuitos transnacionais de trabalho reprodutivo e controle biopolítico. Os mesmos corpos de variação de gênero em que a violência é visitada também circulam como valiosas dentro do capital global. Fecha aspas. Essa hipersexualização é útil para um sistema econômico que depende da sujeição de certos corpos. Como Rika Lee enfatizou, ser mulher é pertencer a uma categoria globalmente subalterna. Na arte ocidental, como no capitalismo em geral, o corpo feminino tem sido historicamente um deleite para a sociabilidade e consumo, mesmo que haja uma hierarquia socialmente construída que divide a feminilidade, cisgênero e transfeminilidade, eles estão sujeitos a dinâmicas semelhantes de poder e controle sobre a matriz colonial de subjetivação. Na pornografia produzida em massa e no entretenimento da mídia convencional, os corpos transfemininos são codificados e embalados como sexualmente desviantes, como monstruosas esquisitices para serem consumidas à distância. Isso aqui é de Sofia Moreno. A feminilidade trans foi e ainda é altamente sexualizada, tanto estética quanto economicamente. Esse é um tema que Moreno explora em sua obra Porn Again. Em meados da década de 2000, quando escândalos de fitas de sexo com celebridades no norte global eram o centro das atenções da cultura pop, Moreno levou seu laptop para um técnico de informática para conserto. Essa pessoa roubou seus vídeos eróticos privados do laptop e os enviou para a empresa onde trabalhava na época, com o objetivo de expô-la, seguindo uma lógica que demoniza suas particularidades corporais e sexuais, ao mesmo tempo em que coloca em risco sua posição na empresa. Na época, conta Sofia, ela trabalhava na empresa para ter acesso à terapia de reposição hormonal. Apesar de vivenciar a transfobia diária na empresa, trabalhar lá foi uma, entre aspas, escolha que possibilitou sua autodeterminação de longo prazo. Diante desse violento ataque, Sofia deu início ao projeto cinematográfico Porn Again, que explora a economia do desejo na internet e a desestabilização da divisão entre o privado e o público. O roubo do seu laptop também foi um roubo do seu tempo, pois ela teve que criar novos caminhos para encontrar autonomia após a violenta exposição que se seguiu. A pergunta inevitável é o seguinte: como criamos arte e espaço para nós mesmos, independentemente dessas restrições de tempo e genealogias de confinamento produzidas por meio do Continuum e dessa transfilia? O primeiro vídeo da série de Moreno que aborda essa questão abre com uma cacofonia de vozes de homens heterossexuais que consomem o exótico espetáculo de um corpo feminino com um pênis. O espectador vê imagens de uma garota se tocando. Sexualidade privada que agora está para exibição pública, enquanto homens sem rosto acariciam seus pênis rosa e gozam em câmera lenta, que Moreno apresenta como uma gravação de uma gravação. Um tema recorrente nessa série é o aparecimento de corpos fragmentados se masturbando ao avistar uma pessoa trans feminina. Uma placa iluminada de aplausos está voltada para a audiência de um programa de entrevistas noturno. Você é melhor que uma garota normal, entre aspas, diz um homem, embora não saibamos quem fala. O que é evidente é que a dinâmica de poder da troca sexual envolve uma certa opacidade da identidade que torna o sujeito dominante invisível. Na edição mais recente da série, Porn Again, volume 2, Divas
do subsolo, Sofia leva-nos ao Clube Divas, em São Francisco. O filme é uma homenagem às mulheres trans filipinas e cambojanas que ensinaram Sofia sobre resistência. Apresenta os amigos e amigas Kian Marcelo Júnior e Kei John Thomas, vagando e matando para o público e para eles próprios. Como diz Sofia, o corpo trans tem sido usado como musa, mas não como criador de conteúdo. É importante para mim consumir-me porque existe uma cultura que investe em me consumir e não sabe como fazê-lo. Sofia diz, é importante fazer arte para minha comunidade. A prática de Moreno explora o corpo e suas mitologias fora dos parâmetros e projeções da estrutura colonial. Talvez o futuro seja a interconexão de infraestruturas que compartilham reverberações políticas e afetivas.